Olá! Para quem não me conhece ou quem não lembra do meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular, que é a disciplina de Educação Física. Hoje a nossa unidade temática é sobre esportes e aí a gente vai falar um pouquinho quais são esses tipos de esportes e também uns exemplos de esportes coletivos e esportes individuais. Vamos lá? Então, vamos aprender sobre conceitos de esportes, que a gente já viu um pouquinho no ano anterior, tá? A gente vai começar a engrossar esse caldinho. A historicidade dos esportes, o tipo dos esportes e a diferenciação dos esportes coletivos e individuais. Primeiramente, o que são esportes? Será que vocês lembram? Então, vamos relembrar um pouquinho esse conceito. Então, o esporte hoje é uma manifestação sociocultural de múltiplos significados, sendo um deles o educacional. Como assim, professora, uma manifestação? É aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente apresenta. Então, ele tem uma vertente sociocultural porque tem características diferentes em alguns países. Então, por exemplo, vocês conhecem o rugby? Não. Talvez alguns conheçam, mas não é um esporte muito conhecido no país. Está começando agora. Mas o rugby é extremamente popular na Argentina, na Austrália, na Nova Zelândia, em outros países. Então tem essa questão sociocultural que a gente está falando. Segunda coisa, a palavra esporte tem suas raízes na palavra desporto, que é uma palavra de origem francesa, tá? Que significa prazer, descanso, recreio. Foram os ingleses que lhe atribuíram um significado mais atlético e vinculado a algumas regras, chegando à expressão sport, né? Uma expressão em língua inglesa, que mais tarde ela foi aportuguesada e virou o nosso esporte, como a gente conhece. Isso está lá registrado no novo currículo de Pernambuco, tá? Na área da educação física. E a historicidade, professora? Mas para que eu tenho que conhecer isso, professora? Para lembrar que a educação física não só é prática. Lembrar que a educação física também tem todo um contexto que vocês precisam aprender e é toda uma construção histórica humana, tá bom? Então, de acordo com o professor Walter Brache, né, o que vivenciamos hoje seria um esporte moderno que resultou de um processo de modificação, de uma esportivização de elementos da cultura corporal de movimento, originalmente das classes populares inglesas, né? E ainda tinha isso, tinham esportes que eram praticados pela burguesia, pela elite, e tinha os esportes que eram praticados mais pelas classes populares. O futebol, por exemplo, iniciou mais com a elite e depois ela foi chegando às camadas mais populares, ok? E nesse processo de expansão, desemboca hoje um processo de diferenciação dos esportes de acordo com o novo currículo de Pernambuco, né? São eles os saberes sobre os esportes, então essa questão da historicidade, do conceito é muito importante, tá? Os esportes individuais, que aí são as modalidades esportivas que a gente vai conhecer ao longo da nossa jornada, não somente na escola, mas também fora da escola. E os esportes coletivos também, ok? Então vamos lá começar a conhecer quais são os tipos de esportes. Então observem na tela que está aparecendo para vocês esportes individuais e esportes coletivos. São 4 tipos de esportes individuais: esportes de marca e precisão, esportes de rede e parede, esportes técnico-combinatórios, esportes de combate. E tem os esportes coletivos, que são esportes de marca e precisão também, esportes de rede e parede também, esportes técnicos combinatórios também, esportes de campo e taco não também, e esportes de invasão, brincadeira. Mas vocês conseguiram observar que os 3 primeiros tipos se repetem tanto nos esportes individuais como nos esportes coletivos, existindo aí uma diferenciação sobre os esportes de combate, que aí esses vão ser sempre individuais, tá? Eles podem ser até praticados na escola como jogos esportivos, jogos de oposição, num formato diferenciado. Mas enquanto esporte, institucionalização sempre vai ser individual, um
fazendo oposição ao outro, tá? Os esportes de campo e de taco que também são coletivos e os esportes de invasão também que são coletivos. Em outra aula, a gente vai fazer essa diferenciação mais destrinchada. Então, é muita quantidade de coisa, né? Muito esporte, porque a gente está falando só de tipos e caracterizando o esporte em si, a unidade temática. Mas as modalidades são infinitas, né? A gente poderia aqui falar do rugby, do badminton, de esportes que são poucos conhecidos, como o beisebol, talvez a gente conhece por um desenho animado, mas a gente não sabe vivenciar direito as regras, entre outros tantos esportes que não são muito conhecidos no país. E aí a gente vai precisar hoje em esportes de marca, precisão e técnicos combinatórios. Então vamos lá identificar através do conceito o que são esportes de marca, ok? Então, esportes de marca são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá para tentar esmiuçar. Seria basicamente quem chega mais rápido, quem faz no menor tempo, quem chega mais perto, né, das marcas, ou quem vai mais longe, melhor falando, né, ou quem arremessa, quem lança algum objeto ou implemento, como se chama no atletismo, mais distante. Então, tudo isso é comparado para ver quem consegue mais. Os esportes de precisão, que são justamente aqueles nos quais o resultado da ação motora, ou seja, o nosso movimento, é comparado pela eficiência e a eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. Professor, ainda também não entendi mais ou menos, poderia dar exemplos? Claro. Exemplo do esporte tiro ao alvo, né? Então, eu quero atingir um alvo, o do arco e flecha. Não sei se vocês conhecem, mas existe um esporte muito famoso, principalmente na Europa, que é a bocha, né? Que é justamente uma bolinha que você tenta retirar a bolinha da equipe adversária para poder aproximar a sua. Ou curling, que acho que vocês já devem ter visto na televisão. Nas Olimpíadas de Inverno, onde uma pessoa sai enxugando o piso, né, como se fosse uma vassourinha. Vai ralando, vai ralando, vai ralando e o disquinho é jogado. A gente às vezes nem quer assistir, mas é tão impressionante que você fica, poxa, não estou com vontade, mas aquilo termina te prendendo na tela. E por isso que o esporte ele é tão apaixonante. E os esportes técnicos combinatórios, que são aqueles em que a comparação do desempenho, ou seja, o que vai comparar entre eu e o meu oponente, né, o meu colega, o meu adversário, está centrada na beleza plástica do movimento, na dimensão estética, ou no grau de dificuldade, que seriam as dimensões acrobáticas do movimento, sempre respeitando certos padrões, códigos ou critérios estabelecidos, como, por exemplo, a ginástica artística, que era antigamente chamada ginástica olímpica. Então, quando uma pessoa vai lá para a prova do solo, por exemplo, as mulheres colocam música, elas fazem a acrobacia, elas dançam. Existe um parâmetro de avaliação, óbvio, são os jurados técnicos capacitados que vão comparar um atleta com outro atleta. Além disso, na ginástica especificamente, elas partem de uma nota e à medida que elas vão realizando os movimentos que elas estipularam, elas vão perdendo caso esse movimento não fique tão plástico, não fique tão bonito esteticamente, né? É mais ou menos por aí para a gente poder tentar entender de forma mais simples, tá? Existem coisas mais específicas, mas que não cabem para a gente aqui nesse momento. A partir disso, será que vocês conseguiriam identificar? Será que a gente vai conseguir dizer assim, esse esporte aqui é de marca, esse esporte é de precisão e esse esporte aqui, professora, é técnico combinatório a partir do que a senhora falou agora para mim? Então vamos lá tentar? Olha só a imagem que aparece para vocês na tela. Que tipo de esporte seria esse? Será que era um esporte técnico combinatório? Existe uma plasticidade, uma beleza, etc. e tal? Será que é um esporte de marca?
de onde se quer chegar mais distante, né, em menor tempo? Ou será que é um esporte de precisão, onde eu quero atingir um alvo? Isso mesmo, esporte de precisão, né? Esse seria o arco e flecha, esportivo, tá? Então vamos lá para a próxima imagem. Eu já não vou dizer mais nada e vocês vão ficar aí de casa pensando. Observa e me diz. Que será esse esporte agora, né? Ele tem o quê? Ele tem beleza, ele tem plasticidade no movimento e é onde eu vou comparar uma equipe com a outra. Então se caracteriza como um esporte técnico combinatório. Muito bem. Vamos para a próxima. Olha só esse esporte, perigoso, né? Mas aí tem todo um trabalho técnico que o atleta faz e que vai subindo aos pouquinhos o nível de dificuldade e a altura das plataformas que eles vão saltar, tá? Então observa que eles saltam, é uma dupla, são duas pessoas, eles saltam ao mesmo tempo, eles fazem o mesmo movimento, né? Também se caracteriza como esporte técnico combinatório. Então existe toda uma plasticidade, toda uma beleza e toda uma especificidade, um padrão de movimento a ser realizado. No salto ornamental, por exemplo, o atleta ao cair na água, ele não pode jorrar muita água. Ele não pode dar aquele splash. Então, quanto menos água jorrar, melhor para o atleta. Olha esse próximo esporte aí que aparece para vocês. Simples, né? A natação. Mas a natação se caracteriza como? Esporte de marca, de precisão, tem que ser preciso, ou técnico combinatório. Então o atleta ele quer chegar primeiro, ele quer chegar mais rápido, ele quer fazer em menor tempo, que aí também tem as quebras de recordes, né? Então é um esporte de marca, tá? Próxima imagem. Esse aí. Esporte pouco comum, né? Talvez algumas pessoas não conheçam. É o golfe, tá? Por muitos considerados como um esporte de elite. Por quê? Porque o seu material é caro, o espaço em que se pratica não é um espaço de fácil acesso, mas a gente pode adaptar isso tudinho na escola, tranquilamente, né? E aí se familiarizar melhor. Então, é um esporte de marca, um esporte de precisão, onde se quer atingir um alvo, ou um esporte técnico combinatório que ele tem que ter beleza, sutileza. Um esporte de precisão, onde ele quer, em poucas tacadas, conseguir acertar a bola lá no buraco chamado do golfe. Próxima imagem. Essa é mais comum, né? É uma prova de corrida do atletismo que quem quer chegar mais rápido é quem vai ganhar. E quem chega é o atleta famosíssimo, o Usain Bolt, aquele que faz o raio, né? Bem legal. Usain Bolt, ele é jamaicano. E a prova de corrida, né, o atletismo de um modo geral, é considerado um esporte de marca. E essa imagem agora para vocês na tela é para provar que o esporte não tem idade, tá? E eu posso praticar o esporte com diversos tipos de objetivos. Então, com certeza, a senhorinha aí, a vovó que aparece na tela, ela não está querendo ser um atleta de alto rendimento, ela está se divertindo, né? E o que o boliche seria? Qual é a caracterização desse esporte, que é o boliche? Quem assiste desenho animado, talvez não na época de vocês, mas na minha assistia muito, os Flintstones, né? Que Fred Flintstone vai lá nos dedinhos, na ponta do pé, andando e joga a bola. Então é um esporte de precisão, onde eu pego um objeto para atingir outro, né? E derrubar lá todos os pinos. Entendido até aí? Então a gente observa que tanto esportes coletivos como os individuais podem ser os técnicos combinatórios, né? Esporte de marca também pode ser coletivo, professora? Pode, dependendo da prova que for aplicada. Então, na corrida, por exemplo, existe corrida de revezamento, onde eu preciso de 4 pessoas, por exemplo, né? Na natação também tem provas de revezamento, então pode ser considerado também coletivo, ok?
mas a grande maioria ela é individual. Então, os esportes podem ser vivenciados com vários objetivos. Como assim, professora? Aquilo que eu falei a respeito da senhorinha que apareceu agora há pouco na tela para vocês. Então, o esporte ele pode ser praticado como forma de lazer, né? E aí, no lazer, ele está intimamente ligado à satisfação nele mesmo. E essa satisfação dura a vida toda. Então, são aquelas pessoas que visam praticar algum esporte por prazer. Aquela pessoa que bate a sua bola no final de semana, a peladinha do final de semana, do sábado, domingo. Tem gente que acorda até de 4 da manhã para poder fazer essa pelada do final de semana, né? Então tem vários esportes, as pessoas que pedalam, né? As pessoas que correm na rua por lazer, etc. Tem um esporte com objetivo educacional, né? Na escola o esporte ele tem que a pessoa que está trabalhando com o esporte, ela tem que entender que o esporte deve ser universal, ou seja, todo mundo tem que participar. Eu não posso fazer uma seleção, porque vamos supor que Maria jogue melhor que João, então só Maria vai jogar aquele esporte. Está errado. Todo mundo tem que participar, independente da habilidade técnica ou não. Ali na escola a gente está para aprender com todo mundo. O outro objetivo seria o esporte praticado com finalidade de saúde, ou seja, onde a pessoa visa melhorar as capacidades, habilidades e condições físicas motoras. Como assim, professora? Eu quero melhorar a minha corrida para poder conseguir correr durante mais tempo, eu quero melhorar o meu peso, né? Não só pensando em peso como estética, mas pensando em peso enquanto saúde, né? Melhorar as minhas taxas. Já fui para o médico e o médico disse que eu estou com as taxas altas. E aí o médico me indicou a correr. Não. Antes de você correr, procura um profissional de educação física que possa te orientar corretamente. Não é só colocar um tênis no pé e sair correndo, porque você pode estar correndo de maneira equivocada e aí provocar alguns outros problemas como lesões, se o sapato não for adequado, se o local não for adequado, etc. e tal. Então é sempre interessante perguntar: professor, preciso pagar um personal? Não, tem muitos profissionais aí que dão dicas bem legais nas redes sociais e você tem o seu professor de educação física que você pode perguntar diretamente a ele ou a sua professora de educação física como eu. E o outro objetivo seria como trabalho, para fins de trabalho. Como assim, professora? A pessoa vai praticar no ambiente de trabalho esportes? Não, dá até para praticar atividade física, a não ser que você trabalhe numa indústria super mega equipada que tenha espaços esportivos para isso. Mas quando a gente fala em trabalho, a gente está falando dos atletas de alto rendimento, a gente está falando dos repórteres esportivos, a gente está falando dos médicos esportivos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, uma infinidade de profissões que está diretamente relacionada à prática esportiva, tá? Então, quando a gente fala aqui profissional do esporte, não é somente o atleta, o técnico. Existe toda uma equipe por trás daquele atleta. E aí, na imagem que aparece para vocês, se liga na sequência que eu vou estar apresentando o atletismo, só que o atletismo vivenciado de várias formas. Então, por exemplo, a gente poderia considerar aí o atletismo enquanto trabalho, porque o atleta ele é um profissional daquele esporte, então é o trabalho dele. Olha a próxima imagem. Tenho aí vários atletas competindo e uma pessoa livremente andando na bicicleta como meio de transporte para ir ao trabalho, presume-se, né, pela roupa que ele está. Mas bem tranquilo. E objetivos diferentes. Olha essa outra imagem, que legal. Interessante, né? Quantos responsáveis, papais, mamães, tios e titias, enfim, tem uma bicicleta e colocam uma cadeirinha na frente ou atrás. Mas lembra que, se possível, é sempre bom estar bem equipado, principalmente quando a gente vai para as vias urbanas, com carro, etc. e tal, tá? Então, tem cidades como em Recife, que tem as ciclofaixas, que facilitam esse trânsito, mas é muito legal usar a questão do capacete, principalmente nas crianças, ok? Olha outra imagem bem legal, que teoricamente o esporte ciclismo seria individual, mas numa prática de lazer ela pode se tornar coletiva. Então, essa prática foi lá no município de Saloá,
né, onde as pessoas fazem o ciclismo rural, né? E aí monta-se uma grande equipe onde ninguém fica para trás e todo mundo sai pedalando junto. Então também é bem interessante. Então um único esporte trabalhado de diversas formas. Então vai depender do objetivo que a pessoa está praticando. Olha só, mais uma imagem para vocês. E essa imagem seria como nas academias. Então, relativo mais à prática na busca pela saúde, porque eu já não tenho mais tanto o lazer. A pessoa até pode fazer da academia o seu hobby, o seu lazer. Mas aí, para a gente vai identificar mais como a questão visando a saúde, até para diferenciar daquela pessoa que pega a sua bike para pedalar no domingo, para relaxar, para ver paisagens diferentes, etc. E agora, olha só o desafio que apareceu na tela aí para vocês. Presta bem atenção, com calma, tá? Já que a gente viu alguns tipos de esportes, vamos lá encontrar eles no diagrama abaixo? Será que vocês conseguem? Vou dar uma dica, as palavras estão todas em vertical ou diagonal. Vertical e horizontal. A professora aqui se confundiu. Vertical e horizontal, ok? Vou dar outra dica. Na primeira linha em cima já tem aí uma parte justamente dessa caracterização desse esporte. Isso, técnicos. Técnicos o quê? Técnicos combinatórios, professora. Está bem pertinho, procura aí. Achou, né? Olha só, técnicos combinatórios, muito bem. Tem mais dois, procura um pouquinho aí. Tem um na vertical e outro na horizontal. Procura primeiro da horizontal para ver se acha. Já achou da vertical? Foi? Mas vamos lá, um pouquinho de calma. Já achou, né? Isso aí, esportes de precisão. E já que acharam também da vertical, ou quem não achou, ó, procura só mais 5 segundinhos. 5, 4, 3, 2, foi! Esportes de marca. Muito bem. Agora a gente vai lá para a nossa sugestão de atividade. Então, primeira sugestão, pesquise e escreva em seu caderno 5 exemplos sobre esportes de precisão e de marca diferentes do que a gente apresentou. Então, não pode ser golfe, não pode ser boliche, não pode ser natação, nenhum desses que a gente apresentou hoje na aula, tá bom? E segundo, você vai escolher um desses esportes que você pesquisou e explicar um pouco mais sobre ele. Qualquer dúvida, pode procurar a gente na rede social, que a gente tira a sua dúvida por lá. E aí também faz essa interação com as redes sociais do EducaPE, que também está lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!